dia, meus irmãos. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco nessa manhã. E eu já queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Hoje nós estamos contentes e felizes porque o nosso Cristo Jesus, o Cordeiro, o único Cordeiro de Deus, foi morto, mas ele ressurgiu e hoje vive está. E por isso nós estamos aqui hoje, para escutar a voz do Senhor. Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, dos versículos 6 ao 8. Esse é o texto base da nossa meditação nessa manhã. 1 Coríntios, capítulo 5, dos versos 6 ao 8. Diz assim a palavra do Senhor: Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Querido Deus, nosso Pai, a Tua palavra foi lida, ó Deus. E ela é viva e eficaz para mudar a nossa vida, mudar a nossa história. Por isso que nessa manhã nós te pedimos que o Senhor fale ao nosso coração através da Tua palavra. Que o Senhor, Deus, abra o nosso entendimento, que o Senhor abra o nosso coração, para que possamos, além de entender, praticar tudo aquilo que o Senhor ensinar a nós nessa manhã, Deus. Muito obrigado por essa palavra preciosa. E nós oramos gratos em nome de Jesus. Amém. Modo de preparo. Em uma tigela, dissolva o fermento fresco no açúcar e acrescente o sal, os ingredientes líquidos, o leite e os ovos, e misture muito bem. Acrescente aos poucos a farinha até formar uma massa macia e sove bem a massa. Deixe a massa descansar por aproximadamente 1 hora. Após o crescimento da massa, divida a massa, enrole da forma que desejar, coloque nas formas e deixe crescer até dobrar de volume. Leve para assar em forno médio, lá nos 200 graus Celsius, pré-aquecido por aproximadamente 30 minutos. Retire do forno e pincele leite para ficar a casca mais macia. Essa é uma receita extremamente conhecida e creio que vocês já sabem do que eu estou falando. Aqui a gente viu um modo de preparo do pão caseiro. E quem já não provou o pão caseiro, o pão quentinho, quem já fez esse pão, ou comeu o pão da avó, da mãe, ou da própria padaria mesmo. Todo pão caseiro precisa de farinha, de ovos, de leite, dentre outros ingredientes também. Mas o fermento é um ingrediente indispensável nessa receita, justamente por ser um ingrediente secreto responsável para fazer a massa crescer. Sem ele, o pão ele não fica fofinho, ele fica murcho, ele não fica gostoso do jeito que deveria ser. Por mais que seja um ingrediente fundamental nessa receita, Paulo, o autor dessa carta que nós estamos lendo, ele usa o exemplo do fermento como um ingrediente que apodrece a vida, ao invés de dar a vida, ao invés de dar o crescimento. Observe de novo, então, o texto de 1 Coríntios 5, do 6 ao 8. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso celebremos a festa não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Esse trecho das Escrituras está registrado na primeira carta que o apóstolo Paulo envia aos Coríntios. Esses são os irmãos em Cristo que moravam em Corinto. É muito importante a gente entender nesse momento qual era o contexto dessa cidade. E essa cidade era uma cidade portuária, romana, da época lá de Júlio César. Era considerado um grande centro comercial por conta dos 2 portos que tinha na cidade. E por causa disso, a população da cidade era muito diversa. Tinha lá judeus de Israel, judeus de outros lugares, gregos nativos, gregos da região, escravos, navegantes de lugares distantes, mercadores locais, vendedores de peixes, de temperos, de roupas, de demais mercadorias.
Tinham soldados romanos tentando manter a paz ali no local. Todos eles se esbarrando diariamente ali nos grandes portos da cidade, tirando o seu ganha-pão, muitas vezes suado e mal cheiroso. No meio de toda a vida cotidiana e comum, uma triste realidade pairava por aquela cidade. Ela era considerada a cidade da fornicação e da prostituição. Estrabão, um grande historiador grego, ele escreve sobre a cidade de Corinto lá em 146 a.C. E ele registra a presença de 1000 prostitutas no templo de Afrodite, dentro dessa cidade. Embora a exatidão dessa informação não seja precisa e seja questionada por muitos estudiosos. Mas, saindo de informações duvidosas, nós temos as claras exortações de Paulo nessas cartas para fugir da imoralidade. Em toda a carta nós temos isso, deixando a nítida impressão de que a impureza não era nem um pouquinho rara nessa cidade, nem um pouco. Como se já não bastasse toda essa ambientação ruim, os moradores de Corinto, eles possuíam diversas religiões diferentes. Entre os diversos grupos religiosos presentes lá, destacam-se os cultos a Afrodite, como nós já vimos com o templo, também tinha o deus Asclépio, Apolo, Poseidon. Havia também vários altares e templos para as divindades gregas, além também de santuários para as divindades egípcias. No meio de tantos cultos pagãos, ali também tinham os judeus. E bem no meio dessas várias correntes religiosas existentes ali, surge o cristianismo através da vida de Paulo. Por causa dessa triste e deplorável realidade, Paulo lhe devotou o seu talento, as suas lágrimas e muito mais tempo a essa igreja do que a qualquer outra que nós temos na Bíblia. Os membros, eles receberam 3 visitas, assim como diz 2 Coríntios 13:1, muita orientação sadia eles também receberam, incessantes orações e longas cartas. Os irmãos que foram contar os problemas que estavam acontecendo na igreja, eles foram contar para Paulo, ele estava longe de Corinto quando ele escreveu essa carta. Ele estava na sua 3ª viagem missionária. Os problemas que esses irmãos citaram para ele eram os seguintes: incestos, brigas, imoralidades. Eles fizeram perguntas porque não sabiam sobre os casamentos, sobre as virgens, sobre a comida sacrificada aos ídolos, os dons espirituais e muitos outros problemas. Paulo, como líder espiritual dessa igreja, ele esperava que os cristãos eles fossem exemplares quanto à pureza moral, dentro de uma sociedade totalmente imoral. Paulo esperava isso deles e por isso que ele escreve essas cartas. Por isso que ele escreve essas cartas combatendo essa imoralidade. Mas a pergunta que fica é que como esses cristãos se manteriam puros diante de uma realidade tão deplorável, tão ímpia? O trecho que nós lemos retrata um desses problemas específicos que Paulo está tratando no meio dos irmãos. Era uma grande imoralidade. Se você voltar um pouquinho nos versículos do capítulo 5, a partir do versículo 1, a gente consegue perceber que a imoralidade ela estava presente ali no meio daqueles irmãos, e essa imoralidade não era vista em mais lugar nenhum. Não era visto nem no mundão, nem naquela cidade era vista. O texto diz que alguém tinha se atrevido a possuir a mulher do seu próprio pai. E sabe o que é pior? Os irmãos daquela igreja, por motivo de orgulho, eles não fizeram nada. Eles não fizeram nada, eles não exortaram esse irmão, eles não disciplinaram esse irmão, não o corrigiram. Isso implica que eles não amaram a esse irmão. E aqui nós entramos novamente no texto de 1 Coríntios 5:6. Acompanhe comigo. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Paulo está dizendo, presta atenção, irmãos. Não é bom isso que vocês estão fazendo. Esse orgulho de vocês é prejudicial. E aqui ele usa o exemplo do pão, que é extremamente conhecido tanto dos irmãos aqui, quanto dos irmãos aqui. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Por mais que esteja acontecendo apenas um caso específico por aí, vocês todos serão contaminados por conta dele. Vocês serão apodrecidos por causa desse pecado. Assim como em uma receita de pão, se o fermento estiver estragado, ele estraga a massa inteira. Ele apodrece tudo. E aqui no contexto, apodrece a vida da igreja. O fermento apodreceu a vida daqueles coríntios. Esse fermento, por mais que em pouca quantidade, contaminou os irmãos daquela comunidade.
E o curioso é que Paulo não é o único que usa o exemplo do fermento como algo que apodrece a vida. O próprio Jesus se utiliza desse exemplo lá em Lucas capítulo 12, versículo 1. Preste atenção. Visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus está alertando a seus discípulos, cuidado! O fermento, mesmo que em pouca quantidade, é capaz de apodrecer a sua vida, mas é capaz de apodrecer também a vida dos seus irmãos. Além disso, os irmãos lá em Corinto, especialmente aqueles de descendência judaica, eles sabiam que por ocasião da celebração da Páscoa, cada pedacinho de fermento tinha que ser removido dos seus lares. E que por uma semana inteira eles deveriam eliminar todo o fermento. Eles deveriam comer o pão sem fermento. Era isso que estava acontecendo nesse povo. Com esse povo. Podres por causa do fermento mundano que havia corrompido o coração daqueles. E mais do que estava corrompendo a vida daquela igreja, havia corrompido o seu relacionamento com o próprio Deus. O orgulho que Paulo cita nesse texto era aquilo que os separava de Deus. Eles não disciplinaram corretamente aquele irmão, aquele que queria possuir a mulher do seu próprio pai. Eles aqui pensavam que eram livres para decidir e não fazer nada a respeito dessa maldade. Porque eles diziam conhecer muito mais, então isso, a gente conhece, então está tranquilo. Está tranquilo a gente fazer vista grossa. Paulo ele enfrenta a dificuldade de procurar colocar dentro da cabeça daqueles irmãos que faltava humildade no coração deles. Faltava constrangimento diante do pecado. O pecado que estava corrompendo aquela igreja. O fermento apodreceu a vida daqueles coríntios. Mas esse mesmo fermento, meus irmãos, é o fermento que apodrece a nossa vida. É só dar uma olhada nas notícias da TV que nós vemos lutas sociais pro aborto. É só abrirmos as nossas redes sociais que nós conseguimos enxergar claramente o fermento da imoralidade presente nas fotos, nos vídeos. É só conversar sobre relacionamentos no seu ambiente de trabalho que nós já vemos a impureza dominando o nosso mundo. Nós vivemos em um ambiente que não é diferente daquela cidade de Corinto. A decadência da moralidade, ela está estampada nas fraudes políticas, nas leis que defendem o individualismo, nas pessoas que não se preocupam com o próximo, nas propagandas que estimulam a sexualidade e ainda mais na sociedade que se deixa influenciar por qualquer coisa. Trazendo esse problema um pouquinho mais perto da nossa realidade, a moralidade nas escolas ela está fragilizada. A sexualidade dos filhos está sendo questionada. Os valores morais cristãos, eles estão sendo deixados cada vez mais de lado. A relativização está corroendo cada vez mais a fé e a moral das pessoas. Tudo o que acreditamos hoje em dia pode ser questionado. Qualquer coisa que eu falo, alguém pode falar assim, é questão de opinião. Eu posso ter uma opinião diferente do que você. Isso para mim é uma verdade absoluta? Não, mas isso é para você. Para mim é totalmente diferente. A relativização moral. E quando a gente pensa nisso, nesse relativismo, a gente consegue pensar em alguns assuntos emergentes, como por exemplo a sexualidade, o aborto, o casamento entre os próprios familiares, mas aí a gente pode se aventurar um pouquinho mais, casamento entre pessoas e animais, casamento entre pessoas e objetos, casamento entre pessoas e elas mesmas, casamento entre 3 pessoas. Que imoralidade é essa? O prazer, ele se tornou o ídolo da nossa sociedade. Então tudo o que dá prazer, tudo o que te dá prazer é válido, é permitido. Faz bem e deve ser encorajado. Então, se o que dá prazer é bom, o que não dá prazer deve ser desprezado, deve ser jogado fora, deve ser atirado longe, deve ser banido da sociedade. E tudo isso, como um fermento podre, tem corroído as nossas mentes, os nossos corações, a nossa alma tem apodrecido por causa desse fermento. Esse é o fermento que apodrece a nossa vida. E assim como os cristãos lá em Corinto, que por causa do orgulho que havia no coração deles, eles deixaram apenas um pouquinho de fermento adentrar a vida deles, ou seja, eles não repreenderam o pecado no tempo certo, nós fazemos o mesmo, a mesma coisa. Pense na sua vida e na vida dessa igreja.
Quando foi a última vez que você chamou a atenção de um irmão quando você viu que ele estava pecando na sua frente? Quando foi a última vez que você cortou as fofocas no corredor aqui da igreja? Quando foi a última vez que você exortou alguém por causa do pecado aparente daquele irmão? Por causa do nosso orgulho. Por causa de medo, nós nos calamos diante dessa realidade pútrida do pecado. Nós nos calamos diante desse fermento que tem apodrecido a sua vida e a vida dos irmãos da igreja. Esse é o problema direto que nós podemos ver nesse texto. Nós não queremos disciplinar os nossos irmãos corretamente. Nós não queremos enfrentar o pecado dos nossos irmãos. Paulo fala diretamente a nós, inspirado por Deus: não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso vocês não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Falta humildade no nosso coração. Falta humildade para a gente descer desse pedestal que nós mesmos subimos e exortar e disciplinar os nossos irmãos. Falta em nós o reconhecimento da gravidade do pecado que há em nós. Falta em nós o constrangimento diante do pecado. Mas sabe por que falta em nós tudo isso? Porque esse fermento, antes de apodrecer a vida da igreja, tem apodrecido a sua vida pessoal. E nós ficamos cegos por conta do pecado. Todos os problemas do mundo que nós vimos até aqui têm entrado na sua vida de forma tão sutil como uma colherzinha de fermento na massa. E isso corrompe tudo. Todo o conteúdo, por exemplo, sexualizado que você vê nas séries da Netflix, as piadas sujas que você conta ou escuta no seu trabalho, o seu não posicionamento diante de assuntos tão importantes, tão relevantes, a pornografia que você vê escondido dentro da sua casa. Isso tudo, assim como o fermento que corrompe a massa, corrompe os seus pensamentos, corrompe a sua vida, corrompe o seu coração, as suas atitudes. Esse fermento é o pecado. É a separação do Deus vivo. É o poço de lama, é a poção da morte. O pecado é o fermento que corrompe toda a nossa vida. Corrompe a vida da sua família e a vida dessa igreja. Essa corrupção é tão forte que nós merecemos morrer por causa dela. A palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E esse fermento é a morte. Esse fermento apodrece a nossa vida, assim como estava apodrecendo a vida dos irmãos de Corinto. Essa é a triste realidade que nós temos, tanto no texto quanto aos irmãos de Corinto, como a nós. Na Igreja Presbiteriana de Indaiatuba, você que está na sua casa, essa é a triste realidade. Mas olhando para o texto, nós podemos ver claramente qual que é a solução que Paulo apresenta para esse grande problema, para tantos problemas naquela igreja. Olhe comigo o versículo de número 7, apenas a primeira parte. Joguem fora o velho fermento, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. A solução para os problemas dos cristãos lá de Corinto era simples, bem simples. Jogue fora o fermento. Joga fora o fermento podre, o fermento velho. Não é ele que corrompe a massa? Então joga fora. Mas o estranho é que, ao mesmo tempo que Paulo fala para eles tirarem fora, para jogar fora, Paulo diz no texto, se você observar, que eles já são sem fermento. Aparentemente aqui nós temos uma contradição de informações. Paulo está confuso, alguma coisa assim? A Bíblia está errada? Não, a Bíblia não está errada. E como nós fizemos essa manhã já, isso deve ser interpretado sempre simbolicamente. O fermento como algo simbólico. O fermento representa o mal. Assim como os judeus tinham de remover o fermento velho de suas casas para comemorar a Páscoa e comer pão sem fermento por uma semana inteira, assim os coríntios eles deveriam arrancar o mal de seu meio. Olhando um pouquinho mais para frente dessa carta, lá no capítulo 6, Paulo ele parece se enfurecer com esses irmãos. Se você virar algumas páginas, capítulo 6, dos versículos 8 a 11, Paulo vai dizer assim: mas vocês mesmos cometem injustiça e causam prejuízo, e isto aos próprios irmãos. Olha o fermento aí. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais,
Nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Esses irmãos foram chamados para serem santos, para viverem vidas santas, em meio a uma cidade de corrupção, em meio ao mundo tão perverso e tão cruel. A santificação deles em Cristo Jesus deveria motivar esses coríntios a removerem o mal do seu meio. Porque eles já eram cristãos, eles já conheciam a verdade de Cristo Jesus, mas mesmo assim esse fermento tinha corrompido aquela igreja. Paulo está dizendo, por causa de Cristo Jesus, vocês devem ser motivados a mudar. Paulo quer que essa igreja se limpe. Do mesmo modo que nas comemorações da Páscoa, as Páscoas anuais dos judeus, eles limpavam seus lares de toda partícula de fermento. Se livrar desse fermento simboliza ficar livre da escravidão do pecado. E especificamente naquela igreja, do pecado da parte incestuosa que estava acontecendo. Os cristãos em Corinto, eles tinham de remover todo e qualquer traço de mal de seu meio. E demonstrar que são uma nova massa. Isto é, um novo povo em Cristo. Um novo pão em Cristo. Mas até aqui parece que Paulo focou bastante no fermento em si. Mas olha o resto desse versículo. Paulo diz, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Agora, meus irmãos, Paulo ele transfere todo o foco do texto para o Cordeiro, para Cristo. E assim como é impossível você retirar o fermento de uma massa e deixar ela perfeita novamente, seria impossível para aqueles irmãos retirarem o mal completo, por conta própria. E é por isso que quando Paulo diz que eles são pessoas sem fermento, ele quer dizer que foram santificadas por Cristo, o Cordeiro Pascal, o Salvador, o Redentor, o Deus homem, que foi sacrificado, mas que ressuscitou. Tirou toda a podridão do fermento daqueles irmãos. O Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, tirou toda a podridão dos coríntios. Um fato importante que nós precisamos ressaltar aqui. Paulo ele estava lidando com muitos cristãos de origem judaica, que eles haviam aprendido as escrituras desde a infância, eles conheciam os rituais, e eles podiam compreender todo o contexto do que Paulo queria dizer. Eles conheciam muito bem os rituais da Páscoa judaica. Essa Páscoa que nós celebramos todos os anos, eles possuíam uma festa. Por isso ele lembra aos coríntios. Os israelitas lá do passado, eles tiveram de remover fermento das suas casas, para que eles pudessem comer o quê? O Cordeiro Pascal. Eles então matavam o cordeiro, passavam o sangue desse cordeiro nas portas, nas ombreiras, na verga da porta. E aí ele fala, quando Cristo foi crucificado, ele como Cordeiro de Deus, ele tornou-se sacrifício supremo e final para o seu povo. Nenhum sacrifício precisa mais, porque Cristo foi o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Hebreus capítulo 9, versículo 26, preste bastante atenção, diz assim a palavra do Senhor. Se fosse assim, ele precisaria ter sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao chegar o fim dos tempos, ele se manifestou uma vez por todas para aniquilar o pecado por meio do sacrifício de si mesmo. O Cordeiro Pascal tirou toda a podridão dos coríntios. Ele removeu o pecado do mundo. Seu povo é santificado por causa de sua morte na cruz. Todo o fermento foi aniquilado. O pecado daquele povo foi expurgado por meio da morte sacrificial de Cristo, o Cordeiro perfeito de Deus. Os seguidores de Cristo agora são salvos da morte eterna pelo sangue do Cordeiro Pascal, que foi morto no Monte da Caveira. Os cristãos, eles são libertos do peso da culpa e receberam o dom da vida eterna. O Cordeiro Pascal tirou a podridão dos coríntios. E agora, sem esse fermento, sem essa podridão, Paulo diz no versículo 8 do nosso texto, acompanhe aí. Por isso, celebremos a festa não com o velho fermento,
nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Agora esses irmãos limpos de todo o fermento, de toda a podridão, esses homens, essas mulheres, essas crianças, esses idosos lá de Corinto, eles deveriam celebrar a festa. E aqui, Paulo não está querendo fazer alusão à festa judaica, à festa da Páscoa, mas eles deveriam celebrar a festa da nova vida em Cristo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então eles deveriam celebrar essa festa da nova vida em Cristo, não com o fermento que estava apodrecendo a vida da igreja, esse fermento do mal e da maldade, mas agora eles tinham uma nova vida em Cristo. Eles deveriam viver o pão da sinceridade e da verdade. E esses são dois termos que expressam completamente oposição a esses outros dois. Nós vemos aqui, vocês não podem viver desse jeito, porque agora, por causa de Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal, vocês devem ser, assim como o pão sem fermento, da sinceridade e da verdade. Após Cristo Jesus tirar a podridão dos coríntios, eles deveriam viver como esses pães sem fermento, como sinceros e verdadeiros, uma vida completamente oposta ao mundo. Em vez de instruir os coríntios, aqui Paulo está falando assim, eu não estou colocando assim regras morais para você seguir. Faça isso, faça isso, faça isso, faça isso, tudo leis morais. Não. Paulo está apresentando a verdade suprema em Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal. E aí, essa verdade iria capacitar esses irmãos a viverem uma vida moralmente correta. Essa é a verdade. O Cordeiro Pascal tirou toda a podridão dos coríntios. E esse mesmo Cordeiro, meus irmãos, esse mesmo Cordeiro que foi morto, que verteu o seu sangue, é o Cordeiro Pascal que tira a nossa podridão. De nós, irmãos, aqui em pleno século 21, o Cordeiro Pascal tira toda a nossa podridão. Nós fomos santificados por Cristo, o Cordeiro Pascal, o Salvador, o Redentor, o Deus homem, que foi sacrificado, que tirou toda a podridão do fermento da nossa vida, do mal, do pecado. O Cordeiro Pascal, Cristo Jesus, o único Filho de Deus, tira toda a podridão do nosso pecado. Aleluia! Ele removeu o pecado do mundo e do mundo que tinha no nosso coração. O seu povo, nós, chamados por Ele, fomos santificados por causa da sua morte na cruz. O seu pecado, o meu pecado, o nosso pecado foi expurgado por meio da morte sacrificial de Cristo Jesus. O Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Nós, criaturas e filhos dele, somos salvos da morte eterna pelo sangue do Cordeiro Pascal, que foi morto, mas que ressuscitou e nos deu vida. Nós somos libertos do peso da culpa e recebemos o dom da vida eterna. O Cordeiro Pascal tira toda a nossa podridão. Toda a sua montanha de pecados pessoais, toda a sua corrupção moral, todas as suas falhas recaíram em Cristo, o Cordeiro que foi imolado, que foi traspassado, que foi despedaçado. O Cordeiro perfeito de Deus derramou o seu sangue por você, por causa do seu pecado. 1 Pedro 1, 18 e 19 vai dizer assim: sabendo que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhe legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Ainda em Isaías capítulo 53, versículo 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda diante dos teus tosqueadores, ele não abriu a boca. O Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, o Cordeiro Pascal, sem defeito nenhum, sem erro, sem pecado, sem defeito, morreu em favor de nós. Morreu em favor de você. E assim como no passado, onde um cordeirinho precisou ser morto, para o seu sangue ser passado no madeiro das portas, Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal de Deus, precisou ser morto, derramar o seu sangue naquele madeiro, na cruz,
para salvar a sua vida, para salvar a minha vida, para salvar a nossa vida. E agora, meus irmãos, sem o fermento, porque Cristo Jesus tirou esse fermento da nossa vida, Paulo diz a nós o mesmo que ele disse para os coríntios. Versículo 8 do nosso texto. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Agora nós estamos limpos de todo fermento, de toda a nossa podridão. Nós devemos fazer o quê? Celebrar essa festa da nova vida em Cristo. Nós devemos celebrar, mas não com o velho fermento, não com o nosso velho homem, não com esse pão contaminado com esse fermento de mal e de maldade, mas com o pão sem fermento, conquistado por Cristo Jesus com a sua cruz. O pão que foi limpo pelo sangue do Cordeiro Pascal, o pão da sinceridade e da verdade. Após Cristo Jesus tirar toda a podridão, nós devemos viver como pães sem fermento, como pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro, sinceros e verdadeiros, vivendo uma vida completamente oposta ao que antes vivíamos, a esse fermento mundano, aos costumes mundanos, aos costumes maus e maldosos desse mundo, nadando contra a corrente da impiedade. O Cordeiro Pascal, meus irmãos, ele tira toda a nossa podridão. Não sobra nem um pouquinho de fermento. Se você tentar tirar o fermento quando você misturou com a farinha, você não vai conseguir tirar tudo. Na nossa vida, pelos nossos méritos, nós nunca conseguiríamos e nem conseguiremos tirar o nosso pecado. Mas Cristo Jesus consegue. Porque Ele é o Cordeiro Pascal que tira toda a nossa podridão. Diante dessa realidade, já concluindo, meus irmãos, Paulo ele exortou esses irmãos a fazer algumas coisas diante dessa verdade. Como esse texto é inspirado por Deus, ele é útil lá atrás, para aqueles irmãos específicos, mas é útil para nós também, porque Deus comunica a nós a sua palavra. Por isso, a primeira coisa que você deve fazer, e preste muita atenção nesse momento, a primeira coisa que você deve fazer é reconhecer os seus pecados. O primeiro passo para a mudança de vida é reconhecer os seus pecados, é reconhecer quem você é, reconhecer os seus problemas, os seus pressupostos morais, os seus pecados. Reconhecer a situação deplorável que o fermento faz na sua vida, que o pecado faz na sua vida. E aqui de forma bem prática, veja o que você tem consumido nos seus dias, no seu celular, quantas horas você passa, o que você faz. Pensa aí, nossa, será que eu estou vendo muita série com conteúdo sexual? Será que o celular está sendo o fermento que vai corromper a minha vida inteira? Será que as minhas conversas diárias, elas estão fazendo isso comigo? Será que o meu falar ele tem corrompido o meu coração? Assim como o fermento corrompe a massa? Cuidado com o fermento que apodrece a sua vida. Basta só um pouquinho, para corromper a massa toda. Pega esses elementos que você acabou de sondar e ore a Deus. Fala assim, Deus, eu reconheço quem eu sou. Mas além de conversar com Deus, você deve conversar com os seus irmãos. Eles são chamados por Deus para te ajudar. A igreja serve para isso, para exortar uns aos outros em amor. Confesse os seus pecados a Deus e converse com seus irmãos da igreja também. Converse com os pastores da igreja. Eles sabem, eles conhecem as Escrituras. Busque ser tratado dos seus pecados. Busque essa mudança de vida. E aqui dentro da igreja, Deus chama pessoas para exortar uns aos outros. E essa é a segunda coisa que nós precisamos fazer. Exortar uns aos outros em amor. Deus usa a sua própria igreja para tratar os seus. Ele te chama, Ele me chama, Ele nos chama para tratar dos pecados de quem está do seu lado agora. O problema que Paulo levantou nesse texto era que, além da imoralidade corromper aquela igreja, aqueles irmãos, eles não queriam ver. Eles não estavam ligando. Eles estavam orgulhosos, fazendo vista grossa sobre os pecados, sobre essa impureza. Não faça isso. Não seja igual ao irmão de Corinto. Viu que seu irmão está pecando? Chega nele. Conversa com ele. Mostra biblicamente o que está errado. Fala assim, meu irmão, olha a situação que está acontecendo. Isso é pecado.
Isso desagrada a Deus. Isso é como um fermento que vai apodrecer a sua vida inteira. É sua responsabilidade fazer isso. Conversa com ele, convence de seu pecado. Mostre biblicamente quais são as soluções para isso. E aqui também é válido você conversar com os pastores, porque um pouquinho de fermento vai corromper a massa inteira. Você não pode simplesmente fechar os seus olhos diante de uma realidade tão deplorável, diante de um pecado que está afundando o seu irmão. Por isso você primeiro precisa reconhecer os seus pecados, saber quem você é, mas depois você precisa exortar os seus irmãos em amor, porque um pouco de fermento vai corromper a massa toda. Só um pouquinho do pecado vai preencher a vida inteira, e isso vai derrubar a igreja. Depois dessas duas coisas, a terceira coisa que você precisa fazer, e que eu preciso fazer também, é celebrar. Celebrar essa nova vida em Cristo. Tanto de forma pessoal no seu coração, quanto de forma junto com os outros irmãos, como em comunidade. Como os irmãos que também foram transformados, assim como você, pelo sangue de Cristo. Olha que felicidade! Você celebrar com os seus irmãos, Cristo Jesus, o Cordeiro Pascal, nos perdoou. Aleluia, glórias a Deus! Vamos celebrar a festa da Páscoa, esse momento, esse feriado, é feito para nós celebrarmos, para relembrarmos do sacrifício de Jesus na cruz, da ressurreição dele, e celebrarmos porque nós temos vida e abundância por causa desse Cristo. Quem está do seu lado também está feliz por conta disso, então você pode celebrar com esse irmão. Celebre essa nova vida em Cristo. Uma vida que não acaba nem com a morte. E essa vida que transforma tudo e a todos. E celebrar também é contar. Pregue o Evangelho. Pregue esse Evangelho de que Cristo Jesus é o Cordeiro Pascal que tira o pecado do mundo. Conte sobre essa nova vida. Poxa vida, é a melhor notícia que aconteceu conosco. Coloque nas suas redes sociais. Imprima isso. Conte para todo mundo no seu trabalho, no ônibus que você está, no Uber que você pega, dentro de casa. É uma felicidade que você não vai compartilhar para ninguém. Celebre essa nova vida em Cristo, contando para os outros. Que boa notícia é essa? E você vai guardar para você? Não, pregue o Evangelho. Conte essa nova notícia. Conte essa boa notícia para todos que estão à sua volta. Celebre essa nova vida em Cristo. E a última coisa, meus irmãos, você precisa fazer vivo novo. No fim do nosso texto, Paulo diz, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal e da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. Em vez de andarmos com a nossa mente no mundo, nas coisas que corrompem, nesse fermento que vai apodrecer a massa toda, nós possamos, meus irmãos, a partir de hoje e para o resto da nossa vida, vivermos como pessoas redimidas pelo sangue do Cordeiro Pascal. Vivendo como pães da sinceridade no falar e no agir. Sinceros, espalhando o Evangelho da verdade. Vivendo essa nova vida. E vocês lembram que Paulo estava querendo simplesmente mostrar a verdade de Cristo e essa verdade iria transformar todos os pressupostos morais daqueles irmãos. Essa é a nova vida. Essa é a nova vida, essa é a verdade que Cristo oferece. E quando nós abrimos o nosso coração para essa verdade, quando Cristo toca no nosso coração e transforma a nossa vida, os nossos pressupostos morais, a imoralidade existente no mundo, ela vai ser consertada no nosso coração também. Nós iremos cantar uma canção agora que retrata dessa nova vida que Deus, através do Cordeiro Pascal, Cristo, através da sua graça, transformou a nossa vida. Logo eu, logo você, que somos pecadores, que somos miseráveis, que não merecíamos nada, que já estávamos corrompidos por todo esse fermento. Agora, de graça, nós recebemos essa nova vida. Esse pão sem fermento nenhum. De graça nós recebemos. De graça nós recebemos uma vida sem fermento. Uma livre vida de escravidão, de pecado, que antes nós éramos escravizados, mas agora nós estamos livres. Uma nova vida em Cristo.